pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. De novo, seus recursos, onde estavam seus recursos? Em Cristo, e eram então experimentados pelo ministério do Espírito Santo. A esse que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja. Que linda essa frase. Mostra que o foco da oração de Paulo é a glória de Cristo na igreja. Então ele ora para que a glória de Cristo seja na igreja tão plena, tão real, tão linda, quanto ela é no próprio Cristo. Então esse ele aqui tem como sujeito Deus, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Esse é Deus, o nosso Deus. Então ele diz, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Então que a igreja partilhe a mesma glória que Cristo Jesus tem. Que a glória que Cristo tem seja vista na sua igreja, porque para isso ela foi chamada, como nós vimos pela manhã. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. São palavras tão maravilhosas, não é, irmãos? Porque esse é o chamamento nosso da igreja, nada menos do que isso, nada menos. Então, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Agora, vamos para o livro de Colossenses, a Epístola aos Colossenses, e aqui vamos terminar. Capítulo 1, verso 9, mais uma oração de Paulo. Não vamos ter tempo para estudá-la toda, mas vamos destacar alguns elementos. 1:9, Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Qual era então seu encargo, sua carga, baseado na visão que ele tinha do eterno propósito de Deus, das glórias de Cristo? É pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Palavra que também ele usa de modo especial, essa palavra pleno conhecimento. Epignosis. Pleno conhecimento da sua vontade, a fim, ou em toda a sabedoria, e olha essa frase, essa palavra aqui, né, importante, essa frasezinha, essas duas palavras, entendimento espiritual, que nós então já explicamos, não é intelectual, não parte de recursos naturais, não pode ser alcançada por intelecto, por estudo, por nada, que não seja uma ação direta, reveladora do Espírito Santo. Entendimento espiritual, para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Que frase também maravilhosa é essa? Porque sabe o que o entendimento intelectual faz conosco? Por si e em si mesmo? Ele já disse, Paulo mesmo, 1 Coríntios 8, 1. Ora, o saber ensoberbece. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então ele está dizendo que quando o entendimento é genuinamente espiritual, ele muda nossas vidas e os nossos relacionamentos. Essa é a grande diferença entre conhecimento espiritual e informação. Informação não tem efeito transformador. Conhecimento espiritual tem efeito transformador. Então, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. O maestro toca e a orquestra, o maestro rege e a orquestra toca. Essa é a palavra de Paulo para dignos. Há uma harmonia, há uma correspondência entre aquele que rege e os que são regidos. Para viver de modo digno, compatível, idôneo com o Senhor, com o que o Senhor é. Para o seu inteiro agrado. Podemos dizer assim, irmãos, que a motivação de todas as epístolas do Novo Testamento é que sejamos agradáveis a Deus. O autor de Hebreus, no final do capítulo 12 da epístola, ele diz assim: para que possamos servi-lo de modo agradável e com reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retendo a graça que nos foi dada, sirvamos a Deus de modo a agradá-lo, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. A motivação por trás de todas as epístolas é uma só:
é que nós possamos agradar a Deus. Nosso irmão nos lembrava hoje pela manhã aquele versículo de Neemias capítulo 8, quando Esdras lê a lei diante do povo, e eles choram ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor perfura o coração deles, e eles se prostram em adoração. Então, aqueles que ministravam vão dizer assim: não pranteis nem choreis, enviai porções aos que nada têm, esse dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força.